A deputada federal e ex-líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, disse à CPI das fake news que o deputado Eduardo Bolsonaro é um dos coordenadores de estrutura montada pelo grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro para fazer ataques virtuais. De acordo com a parlamentar, Eduardo está amplamente envolvido no esquema, do qual também fazem parte assessores dele e de outros deputados federais e estaduais, além de integrantes do Planalto. A deputada foi convidada a depor na comissão de inquérito e, antes de começar a ser questionada, fez uma apresentação com dados levantados nas redes do deputado e do presidente por uma ferramenta criada pela Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, chamada Botometer, que identifica robôs no Twitter. O levantamento foi feito a pedido dela. Entre os diversos dados, a deputada exibiu reproduções de um grupo em uma rede social chamado Secreto 2GO, no qual, segundo ela, os integrantes coordenam os ataques nas redes, incluindo um dos assessores de Eduardo na Câmara. O levantamento apresentado pela deputada aponta que, somadas, as redes de Eduardo e Jair são seguidas por mais de 1.800.000 robôs que seriam usados para impulsionar as informações falsas e difamatórias. Fala, Constantino. Olha, eu vi uma boa parte da fala da deputada Joyce Hasselmann, tive acesso ao PowerPoint e dei uma analisada e também conheço como alvo dessa turma aí o modus operandi, né, dos militantes de gabinete, dos robôs e dos que são orgânicos, porque é inegável que tem muita gente, não é à toa que recebe o carinhoso apelido de gado, né? Tem muita gente que adere a esse tipo de militância, esperando só o toque do berrante para saber qual é o novo alvo, qual é a nova narrativa, quem precisa ser atacado e quem precisa ser defendido e por qual motivo, né? Para partir para cima. Então, tudo isso eu acho que é um capítulo, né? Um episódio muito lamentável do que significa o bolsonarismo, que tem muitas coisas virtuosas, na minha opinião, como reação até mesmo a um trabalho aí de um estrago incrível deixado como legado pela esquerda, né? Então, é uma demanda legítima da sociedade por uma resposta, uma reação, e que traz junto ali um monte de coisa junto nesse saco de gato. Inclusive um bando de oportunistas e um bando de gente que justifica, no combate ao inimigo comum, usar o mesmo método, quer dizer, o tal do petismo com o sinal trocado. Então, eu acho que a deputada Joyce Hasselmann fez um bom trabalho em termos de expor o tamanho da coisa, inclusive dando alguns nomes, gente que está em gabinete lotado ali, ganhando dinheiro público dos nossos impostos para ficar produzindo ou reproduzindo esses memes absolutamente de mau gosto, toscos e difamatórios mesmo, a qualquer um que ouse criticar o presidente ou o bolsonarismo. Isso tudo é muito feio, tudo muito baixo, muito sujo, né? Mas é óbvio que para configurar uma milícia paga precisa da comprovação do dinheiro. Você tem que, não basta mostrar, talvez, né, para efeitos legais, lotado no gabinete que retuita alguns memes, né? Isso aí pode ser talvez um uso péssimo do recurso público, né? Alguém que mereceria, sem dúvida alguma, a demissão e que está lá sem saber muito bem o que fazer ou justamente para isso, né? O que pega muito mal para quem contratou para esses gabinetes como assessor essa turma, essa laia, né? Mas não necessariamente configura uma milícia paga pelo governo para assassinato de reputação e tudo mais. Ou seja, falta mais provas concretas aí, mas o que foi exposto, eu acho que já era em boa parte conhecido, pelo menos por quem atua nos bastidores da direita no Brasil e das redes sociais, e realmente é algo muito asqueroso. Fala, Vera. A discussão principal aí, né, é o uso e o desvirtuamento das instituições para a propagação de ódio e fake news. Eu não sei se essa CPMI vai ter os meios para chegar a comprovar isso. É como o Rodrigo falou, comprovar a existência de uma milícia paga com dinheiro público a partir de gabinetes, de dentro dos gabinetes, operando uma rede como essa. A deputada Joyce Hasselmann foi nessa linha, a matéria do Felipe Moura Brasil na Cruzoé já indicava isso, a presença de assessores nesses grupos, uma certa orquestração, por exemplo, do assessor especial da Presidência da República, Felipe Martins, participando de alguns grupos e dando o tom, inclusive para assassinato de reputação de um ministro na ocasião.
tudo isso é grave e tudo isso mostra que a gente está no limite aí, no limiar de cometimentos de crimes a partir de pessoas que têm cargos públicos, porque você usa essas ferramentas de criação de robô, de impulsionamento, de inclusive usar as pessoas que estão no seu horário de expediente para fazer isso, para cometer crimes, né? Difamação, injúria, calúnia, toda uma sorte de crimes contra a honra das pessoas. Foi isso que ela acusou, ela ofereceu o seu sigilo como forma de ajudar a comprovar o que está dizendo, deu os caminhos das pedras ali, de quais seriam os assessores envolvidos, teve também a parte show, baixaria, casos de família ali, né, de um contra o outro, e não sei quem pegou quem, e quem fez qual tipo de atividade bizarra no passado. Eu sei o que você fez no verão passado, que animou a tarde das pessoas, né? Virou ali um grande programa vespertino de baixaria, mas teve também esta parte que, se comprovada, configura crime, configura uso de dinheiro público para o cometimento de crimes. Fala, Josias. Difícil saber nesse episódio o que é mais constrangedor, se as acusações que a Joyce Hasselmann faz ou a reação do Jair Bolsonaro. A deputada reiterou que há no Planalto um gabinete de ódio que se ocupa de destruir inimigos reais ou hipotéticos. Acusou o deputado Eduardo Bolsonaro, 03, de estar amplamente envolvido, segundo a expressão dela, e declarou que o 02, o vereador federal Carlos Bolsonaro, também esteve metido nessa encrenca, mas se afastou. E aí foi abordado pelos repórteres o presidente, estava comendo pastel de queijo numa feira e perguntaram a ele sobre o tema. E o Bolsonaro disse que gabinete do ódio é uma invenção na qual os idiotas acreditam. E sem citar o nome da Joyce Hasselmann, chamou a deputada de idiota. Tem um idiota prestando depoimento a essa hora lá. Ele disse, referindo-se à presença da Joyce na CPI das fake news. O conceito do presidente sobre a deputada não o qualifica, porque até outro dia a Joyce era líder do governo Bolsonaro no Congresso. Cabe perguntar, o que é pior, uma idiota na liderança do governo ou o presidente que nomeia para representá-lo no Legislativo uma pessoa que ele considera estúpida? O ruim das amizades eternas são os rompimentos definitivos. E o Jair Bolsonaro vem conseguindo realizar uma proeza. Ele transforma as pessoas à sua volta num grupo de amigos 100% feito de inimigos. A deputada Joyce Hasselmann é a penúltima ex-amiga da coleção do Bolsonaro. Ela conhece a engrenagem bolsonarista por dentro. Está dizendo que as redes sociais do Eduardo e do Jair Bolsonaro são seguidas por uma rede de robôs, mais de 1.800.000 robôs, que são usados para difundir informações falsas e difamações. Isso é muito grave e merece investigação. Não é coisa para CPI, isso é coisa para Ministério Público e Polícia Federal.